Olá, a gravidade é uma força? Meu nome é Delcídio e, com uma caneta e papel, eu vou demonstrar que não. Gravidade. Bom, pessoal, tiveram um tempo para pensar, né? Depois da nossa última conversa, no vídeo anterior. Então vamos voltar a falar sobre força gravitacional. Força gravitacional de Newton. Por que falar sobre força gravitacional de Newton, que é uma força interativa atrativa, se a gente já vimos que a gravidade é uma curvatura lá no último vídeo? Tudo bem, pessoal. Vamos lembrar que há muito tempo nós, seres humanos, nós lançamos foguetinho para o espaço, né? Nós gostamos disso, de lançar coisas para cima. E através de uma formulinha a gente consegue fazer com que esse foguetinho chegue lá em cima, no espaço em órbita. Essa fórmula, pessoal, é uma fórmula de Newton, certo? A gente usa a fórmula de Newton para lançar o foguetinho para o espaço, correto? Então, vamos fazer uma representação de uma situação entre o nosso planeta Terra e a Lua. Nosso planeta Terra, aqui, né? Nossa querida planeta Terra, nós estamos no Brasil, né? Planeta Terra com nossa atmosfera, e nossa querida e romântica luazinha esburacadinha está ali. Segundo Newton, pessoal, independente de onde estão os corpos, eles estão sofrendo uma força gravitacional, né? Uma força gravitacional. Segundo Newton, estão sofrendo uma força gravitacional. A Lua para a Terra e a Terra para a Lua. Força gravitacional. Esta força gravitacional, ela é diretamente proporcional ao tamanho da massa dos corpos, certo, pessoal? Vamos chamar aqui de Terra e aqui de Lua, né? Diretamente proporcional. Então, Terra vezes Lua, tá? Diretamente proporcional à força. Quanto maior a massa, maior é a força de atração entre os corpos. Correto, pessoal? Newton também percebeu, pessoal, que a distância também é proporcional à força, inversamente proporcional à força. Então, vamos dizer que a distância do centro da Terra ao centro da Lua, né? A distância entre o centro da Terra é inversamente proporcional à força ao quadrado. Inversamente proporcional à força. Newton também percebeu, pessoal, que tem que ter uma constante gravitacional para corrigir essa diferença toda aí. Logo eu explico o que seria essa constante gravitacional de correção, certo? Essa é a fórmula da gravidade, de gravitação de Newton, onde aqui a Terra ele chama de massa maior e Lua massa menor. Eminho é mão, mas nós colocamos Terra, Lua, correto? Esta
Vamos lá. Continuando, pessoal, vamos colocar num gráfico essa representação de força conforme a distância, a relação entre força e distância. Aqui seria a força, né? E aqui a distância dos seus centros, certo? Segundo essa fórmula, que é o quadrado da distância, vamos supor que aqui tem uma distância, né? E aqui é uma força. Distância 1, né? Temos a força aqui. Se a distância, vamos supor, é 2, né? Ela cai, a força aqui, ela cai 4 vezes a sua distância, certo? Olha aqui, pessoal, ela cai 4 vezes a sua distância. A força cai por aqui. Se a distância é 3, o quadrado vai ser 9. Então ela cai 9 vezes a sua força. Certo, pessoal? Se a gente for traçar uma linha aqui, essa linha vai ficar assim, uma curva. Isto chama hipérbole. Captaram, pessoal? Trocamos a folha aqui. Pessoal, continuando. Tem uma equaçãozinha, a equação de Schrödinger, onde diz que ela é negativa, né? Tem uma constante de Planck aqui, certo? Sobre uma partícula, né? Massa da partícula. Isso aqui tem, tá multiplicando um laplaciano aqui ao quadrado. Tem um carinha, que nós chamamos de psi, mais a potencial em V, esse potencial em V de psi novamente, o carinha legalzinho aqui, essa música lá fora, o carinha legalzinho aqui, o psi, né? Isso tudo é igual a... Bom, isso aqui, pessoal, é um númerozinho imaginário que deram aí, viu? Mas vamos por aqui. Número imaginário. E isso daqui é a variação de função de onda. Variação de função de onda. Ó, o cara do psi aí novamente, né? Essa fórmula aqui a gente vai estar deixando de lado, o que não tem nada a ver, que a gente já vai falar agora, pessoal. Deixa ela para lá. Vamos usar uma forma mais simples, né? Que é a que a gente estava usando, né? Que é a de força da gravidade, que é a constante gravitacional vezes eminho e emão, ou emão, eminho, os irmãos M's, sobre a distância ao quadrado. Essa é a fórmula que a gente estaremos usando para fazer a nossa representação gráfica de força pela distância, correto? E como vimos anteriormente, pessoal, isto daqui se forma uma hipérbole, correto? Uma hipérbole. Essa é o gráfico da força, é a linha da força em relação à distância. Vamos fazer uma brincadeira aqui, pessoal. Vamos torcer o pescoço aqui, ó, e fazer dessa forma, certo? Onde a gente temos essa fórmula que a gente usou para calcular essa força, essa linha de força. Vamos estar representando de forma de função de x, certo? Se você não fugiu da escola, se você não faltou a aula de função de x,
você vai estar entendendo o que é isto. Vamos lá, função de x. Vamos colocar aqui na função de x uma fórmula também para calcular uma hipérbole. Uma determinada hipérbole. Correto? Função de x, onde a gente vai pegar aquela mesma constante gravitacional e colocar aqui, certo? Só porque é uma determinada hipérbole. E nesta linha a gente colocamos os irmãos irmão e minho, certo? Os irmãos. E aqui embaixo, como que é a função de x, nós colocaremos o x ao quadrado. Correto, pessoal? É a mesma fórmula lá da gravidade de Newton, mas não é uma fórmula qualquer, é a fórmula de uma determinada hipérbole. E essa fórmula vai calcular uma curvatura, sendo uma força negativa. Vamos colocar um negativo aqui, para quê, pessoal? Para vir por baixo da curva, como que aqui, essa linha aqui, vamos chamar de y, e aqui ela é x, certo? Jogando essa fórmula no gráfico, iremos ver que também irá ter uma curvatura, certo? Uma curvatura hipérbole. Olha que legal, pessoal. Nós usamos a mesma fórmula de força para calcular uma curva de igual intensidade. Isso daqui, o que está aparecendo, pessoal? Olha bem. Ela está aparecendo o funil do espaço-tempo, onde aqui no centro seria, por exemplo, se for o nosso sistema solar, seria o Sol, e aqui seria os planetas circulando em torno do Sol. Isso aqui é relatividade. Relatividade de Einstein. Certo, pessoal? Então, torcendo o pescoço da força da gravidade, nós tornamos a energia escura fora do catálogo. Voltando lá no primeiro pensamento do primeiro vídeo, nós não precisamos de força para explicar a curvatura que os corpos fazem no tecido espaço-tempo curvado pela matéria. Ou seja, pessoal, voltando lá no primeiro vídeo, pessoal, aqui vamos pensar, essa curvatura ela segue no espaço, certo? Pela força da gravidade, voltando aqui, pela força da gravidade, essa curvatura ela tende a se encontrar nessa outra linha de distância ao infinito. Ela não vai se encontrar. A força da gravidade, teoricamente, ela é infinita, né? Ela vai ficando mais fraca, pela distância, porém ela não termina. Vamos supor, aqui existe um outro corpo, aqui seja uma galáxia, e aqui a outra galáxia, né? Ela vai ter essa hipérbole aqui também. E como que essa distância chega nesse ponto aqui, está se afastando, para o entendimento de força, de energia escura, e nesse ponto aqui precisa ter energia escura para que as galáxias se afastam, certo? Isto segundo Newton, força interativa atrativa, Newton.
Mas quando nós demos o torcida no pescoço, o que aparece é a nossa relatividade de Einstein aqui. Vamos supor que aqui tem a nossa outra galáxia, mesma coisa, né? A hipérbole aqui também, certo? Tecido espaço-tempo curvado. Da mesma forma, este aqui, né, seria uma galáxia pesando aqui, fazendo essa curvatura. Aqui uma galáxia formando a hipérbole que chega na outra hipérbole aqui. Essa galáxia pesa para essa curvatura, essa galáxia pesa para essa curvatura. Nesse ponto aqui tem uma força esticando o espaço para lá e outra força esticando o espaço para cá. Nesse ponto aqui acontece a expansão do universo. Percebe, pessoal? A própria curvatura exercida pela massa, é que força a expansão. Então, energia escura não existe. Correto? É só uma coisa, pessoal, rapidinho. Faltou eu comentar que a constância gravitacional equivale a 6,673 vezes 10 a menos 11. E que essa constante gravitacional, ela representa aqui na linha da força pela distância, né, a hipérbole aqui, né, ela representa esta diferença aqui. É uma correção para que essa curva gravitacional siga conforme a nossa realidade. E também, pessoal, que virando o pescoço aqui, ó, a gente pega e faz com aquela fórmula da função de x. Com essa fórmula aqui, a gente, a partir de agora, a gente pode lançar nossos foguetinhos para cima sem precisar da fórmula da gravidade de Newton. É só usar essa função de x, né? Só pondo positivo aqui, você pode lançar o seu foguetinho para cima, exatamente como sempre fez com a fórmula de Newton. Ok, pessoal? Até a próxima.